Nós recebemos agora aqui no NT Sul o engenheiro agrônomo da Emater de Cachoeira do Sul, Luciano Mazuin. Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, boa tarde. Também o presidente do grupo Folha Verde, Márcio de Menezes. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo também. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Bom, vamos começar falando aqui no NT Sul sobre esta questão que foi colocada até com um certo ar de polêmica e vem sendo abordada desta maneira nos últimos dias aqui em Cachoeira, sobre um espaço para um grupo de agricultores para a venda de produtos orgânicos, e um dos locais indicados pela prefeitura seria a Praça Honorato. Bom, e aí se criou todo um aspecto que vem sendo discutido sobre a legalidade dessa medida, sobre a possibilidade de se construir ou não se construir na Praça Honorato. E eu começo perguntando aqui ao Luciano, como é que está esse processo, do que se trata, que grupo é esse? Conta pra gente, Luciano. Bom, na verdade, nós estamos falando do grupo de produtores orgânicos Folha Verde, que é um grupo fundado em Cachoeira do Sul no dia 11 de março de 2013, e é um grupo de 9 agricultores que estão produzindo alimentos orgânicos e alguns em processo de transição, no qual tem o objetivo de produzir alimentos orgânicos para venda direta ao consumidor. Na verdade, a polêmica, ela que, como foi citada, ela não existe, porque o grupo se criou visando a comercialização, a produção e comercialização de produtos livres de utilização de agrotóxicos, né, visando evitar a contaminação do meio ambiente, visando a saúde do trabalhador e também levar um produto de qualidade para o consumidor. E o grupo optou por uma comercialização direta com o consumidor. E então foi solicitado para a Prefeitura Municipal uma área. Na época, o secretário de Meio Ambiente, o Fernando Bernal, sugeriu uma área junto ao Mercado Dia, na Praça Honorato, onde seria feita uma bioconstrução. Então foi feita uma solicitação formal dentro do que foi oferecido por parte da Prefeitura. A Prefeitura já elaborou essa planta, esse memorial descritivo do que seria essa obra, e hoje está tramitando dentro da Prefeitura para ver as questões legais da construção, dessa bioconstrução, né? Então, na verdade, não existe a polêmica, e sim existe uma tramitação legal dentro daquilo que foi solicitado. Sobre o Folha Verde, Márcio, o que o grupo produz hoje, como é que é a atividade de vocês, quais são os produtos e para quem que vocês vendem atualmente? O grupo hoje, ele produz alimentos limpos, né? Cada um vai trabalhar com um kit de alimento, de produto. E, por enquanto, estão entregando direto ao consumidor, cada um entrega o que tem. E até saiu o espaço, né? Até saiu a feira. A Feira Livre não seria uma opção para venda? Qual que é a diferença? Porque a Feira Livre vende de tudo e também produtos que são produzidos de maneira convencional. Haveria uma dificuldade por associar a produção orgânica com a produção convencional? O agricultor que está comercializando na Feira Livre Municipal hoje, o produtor que produz dentro de uma linha de produção agroquímica, se ele está produzindo com produtos registrados no Ministério da Agricultura, respeitando dosagens e carências, ele não está fazendo nada irregular, ele está enquadrado dentro da legislação. A ideia do grupo em criar um conceito de comercialização para orgânicos, vem justamente de alguns modelos como tem no município de Torres, por exemplo, da Eco Torres, que é um ponto de comercialização de produtos orgânicos, como tem no município de Três Cachoeiras, no caso da Coopet, que é um ponto de comercialização de produtos orgânicos. Então a ideia é justamente tu conseguir criar um ponto que seja conceitual para a produção orgânica. Por quê? Porque ele não envolve somente o produto em si, mas também envolve um conceito voltado para a questão do meio ambiente, questão da saúde do trabalhador, questão da saúde do consumidor. Então ele é muito mais amplo do que isso que tá aparecendo, né? Nós estamos realmente tentando trazer um projeto piloto para Cachoeira do Sul, e no momento que tu consegue produzir de forma mais limpa, que tu consegue agregar um pouco de valor ao seu produto, e quem sabe na questão de agroindústrias também, que é um dos nossos planos, né, Márcio, com o grupo, então a gente conseguir realmente fazer com que o agricultor tenha uma fonte de renda lá no meio rural e ainda estar produzindo limpo e melhorando a qualidade de vida, porque na verdade é isso que todos nós buscamos. Agora, Márcio, sobre a questão de lucratividade, você consegue manter a sua renda compatível com a renda que, quem sabe, você tinha antes com outro formato de produção? É possível se manter no campo com a produção orgânica? É possível. No começo, quando está fazendo começando do químico para o orgânico, começa um pouco baixo a renda. Mas no momento que vai pegando o manejo do orgânico, a renda tende a aumentar e passar a renda ser maior do que do convencional. Hoje nós temos uma realidade, quando você vai no mercado e procura um produto orgânico, nos mercados que os disponibilizam, normalmente o preço é bastante alto do que o produto convencional, ou que passa por um processo agroquímico. Por que disso, Luciano?
por um valor agregado pelo fato dele ser limpo, de não ter agrotóxico? Hoje está mais vinculado à questão das leis de mercado, né, da oferta e da procura. Como a oferta ainda é baixa, né, então, e a demanda é alta, né, então ainda existe em alguns lugares essa possibilidade de ser mais alta. Mas eu acho que é importante frisar aqui que isso está muito vinculado pelo fato do processo de transição. No momento que um agricultor ele tem uma renda da sua família em cima de uma área e ele vai passar por um processo de transição, leva algum tempo até ele dominar aquela prática, até ele corrigir o seu solo, até ele adquirir todo aquele sistema de processo de produção do orgânico naquela nova realidade da sua propriedade. E a partir do momento que o agricultor domina essa técnica e consegue produzir um produto orgânico com aparência mais bonita, digamos assim, a tendência natural que tu aumentando a produção, aumentando o número de agricultores interessados em produzir, aumentando essa oferta, aumentando o consumo também? Aumentou o consumo também, a tendência é que tu começou a aumentar uma escala de produção nesse sentido e que o preço vai caindo e se assemelhando ao preço do produto hoje em dia chamado de convencional, né? Agora, Márcio, o incentivo que o grupo tem hoje, vocês têm algum incentivo de governo? Qual que é o apoio que a Emater dá para vocês? Como que o grupo começa a articular? Ou o investimento é todo próprio, sai do bolso de vocês por uma questão de conceito, do que vocês imaginam para a agricultura? A Emater dá o incentivo, o Luciano conseguiu, para uma grande parte do grupo, né, um incentivo que veio do governo estadual e grande parte já foi beneficiado. E o senhor me falou também que há, na questão da produção em si, que há uma parceria agora, parece, com a UERGS aqui de Cachoeira, e há uma transferência também de conhecimento e um auxílio nesse sentido. A UERGS, ela criou um grupo, né, para incentivar o produtor, para incentivar o ecológico. Sobre a questão da linha de crédito, essa linha é uma linha que está aberta, mas agricultores podem buscar. Como é que funciona isso, esse incentivo? Esse recurso que a gente conseguiu trazer para a Cachoeira é um recurso do FIAPER, do Fundo Estadual de Amparo à Pequena Propriedade, né? E nós conseguimos trazer para a Cachoeira do Sul 9 projetos, que variavam de 5 a 10 mil reais, onde o agricultor paga 20% desse valor e 80% é fundo perdido. Esses agricultores que foram contemplados utilizaram esse recurso tanto para a parte de correção com calcário, para a utilização de adubo orgânico, para a colocação de calhas em suas casas e galpões e caixas d'água para aproveitamento de água da chuva, para a construção de quebra-ventos, sombrite, estrutura. Então, assim, é um recurso que eles estão pegando, vou dar um exemplo, quem pegou 10 mil reais vai pagar 2 mil de volta, os outros 8 é fundo perdido. Justamente como uma forma de a gente fazer o quê? É dar condições desses agricultores que estão produzindo orgânico conseguir manter essa produção ao longo do ano, inverno e verão, né? Acho que também é importante falar em relação às parcerias, né, Márcio? Que assim como a gente tem a UERGS através da professora Janaína, do professor Benjamin, como parceiros, né? Grandes parceiros. Nós também tivemos já apoio da Universidade Federal de Santa Maria, também, integrante da área de extensão rural. E aqui no município de Cachoeira do Sul, nós já tivemos excursões para visitar locais de produção orgânica aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos apoio financeiro, inclusive, também por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Sicredi, né? E também apoio por parte da Prefeitura em relação a esse amparo que está sendo dado em relação a essa parte de comercialização, né? Qual é o principal sonho do Grupo Folha Verde, Márcio? Olha, ter o nosso ponto de venda, né? E produzir. E levar à mesa do consumidor de Cachoeira um alimento limpo, saudável. Agora, vocês têm várias opções, né? Vocês poderiam vender para escolas, poderiam... São várias opções que existem, opções, né? Só que assim, o grupo optou por criar essa venda direta ao consumidor, até para criar essa relação, no caso, de comércio, porque é um grupo pequeno, é um grupo que está começando agora. Se for analisar, são 9 agricultores com uma área de 5,6 hectares orgânica dentro dele. Se for pegar 1 hectare de um quarto hectare de outro, assim por diante, nós chegamos hoje a 6 hectares nessa linha, de produção orgânica. De produção orgânica, né? Mas que já é um avanço para Cachoeira do Sul, um município com quase 200 anos de idade, onde a gente começa agora a falar em produção orgânica. Acho que é louvável a atitude que esses agricultores estão tendo, né? E com certeza colocando Cachoeira do Sul no hall de vários municípios que a gente já sabe no nosso país aí, que tomaram o pioneirismo de fazer a questão de produção orgânica, mostrando que não são contra nenhum outro tipo de produção. A questão toda é mostrar que é viável para a saúde deles, para o meio ambiente e principalmente para o consumidor, né? Se formos pegar na época dos nossos avós, dos nossos pais, todo mundo produzia orgânico. Sim.
Não é? Se a gente for pegar lá na década de 40, na década de 50, todo mundo produzia orgânico. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a revolução chamada Revolução Verde, que começaram a entrar os agroquímicos nas lavouras, né? Então a produção começou toda ela ser vinculada ao uso de produtos químicos. Né? Vou te dar um exemplo assim, a gente vê há 30, 40 anos atrás, mas alguém pode estar dizendo agora, mas eu tinha horta e não colocava nada, um exemplo. Sim, só que a gente deve analisar que nos últimos 30, 40 anos, a quantidade de agrotóxicos que existe no país ali e que foram colocados em cima dos insetos, por exemplo, né? Só os mais resistentes sobreviveram. Sim. Não é? Então, assim, hoje em dia, tu conseguir controlar um sistema de produção, né? A quantidade de insetos que existe hoje são muito mais resistentes que há 30, 40 anos atrás. Por isso que a gente está voltando a uma tecnologia que já existia no passado, a gente está trazendo de novo, só que a gente está aprendendo em cima, porque, na verdade, a realidade é outra. Né? O que existe hoje de insetos, por exemplo, são resistentes a muitas coisas. E aí a gente começa a trabalhar com caldos agroecológicos, começa a trabalhar com troca de experiência entre os agricultores. Vale a pena todo esse esforço? Porque há todo um esforço coletivo mesmo, né? Ou no caso de uma família que opta pela produção orgânica, em aprender, em buscar, quem sabe, novos conhecimentos para aplicar a sua lavoura em relação a quem já produz com um processo agroquímico, com agrotóxico. Olha, vale a pena porque não tem preço produzir um alimento limpo e levar mesmo ao consumidor um alimento limpo, porque hoje a gente está ingerindo veneno direto. A média é 5 litros de veneno ano por pessoa. Então, vale muito a pena. É um cenário que vai crescer, Luciano? Eu acredito que sim, porque na verdade é uma tendência mundial, né? Se a gente for analisar 20 anos atrás, tu falar em produção orgânica era quase que falar um palavrão, né? E hoje em dia a gente consegue ver que está sendo, a aceitabilidade está maior. A ideia não é chegar e destruir o que está feito. A ideia é justamente a gente pegar um grupo pequeno, como é um começo de um trabalho, né? Ver a viabilidade, estudar a viabilidade disso aí. A gente sabe, a gente já tem exemplos. Um exemplo vivo disso aqui é o Márcio e a família dele. O Márcio é a esposa e dois filhos, né, Márcio? Isso. Que já estão trabalhando há 7 anos no sistema de produção orgânica e a família, graças a Deus, prosperando e bem, com saúde. Então, essa eu acho que é uma prova viva de que é viável, tem como fazer, é viável e tem como a família, principalmente o agricultor, conseguir levar a melhorar o seu nível de vida, tanto o nível de vida de saúde, como também, com o passar do tempo, melhorar a sua renda, né? E sem comprometer a sua saúde para o futuro, né? Então, agora a expectativa de vocês é pelo local, para que o quanto antes vocês possam ter o local de venda aqui em Cachoeira. Pontos de venda. Tá certo. Pra gente... Agradeço ao Luciano Mazuin, engenheiro agrônomo da Emater. Obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Sucesso aí também nas orientações. E ao Márcio, também presente do Folha Verde. Obrigado, Márcio. Não tem de quê. Muito obrigado, ficamos à disposição. Darcy,